O objetivo dessa cliente é dar volume no cabelo. Dar volume no cabelo, fazer uma franja e dar um volume no cabelo, principalmente na frente, que ela é dessas pessoas que tem pouco cabelo na frente, então ela quer uma franja assim para dar um volume. E eu vacilei hoje porque eu esqueci de ligar a câmera e o cabelo dela era 1 palmo a mais do que isso aí, muito mais do que 1 palmo, e eu cortei, tirei o comprimento e depois quando eu olhei é que eu vi que eu não estava gravando. E agora estou até olhando aqui nas imagens que eu ainda deixei a câmera assim um pouquinho distante, né? Mas desculpa aí, galera. De vez em quando a gente comete esses vacilos, porque eu tenho que cortar, pintar, fazer o acabamento e gravar ao mesmo tempo. Que eu não tenho uma pessoa que me ajude, então eu só ligo a câmera e deixo rolar. E depois eu mando para a edição. Pois é, então tá aí a nossa cliente, ó, muito bonita ela, tem um rosto perfeitinho, mas ela não tem cabelo na frente, ó, assim, muito cabelo na frente. Observa que o volume do cabelo dela na frente é pouco, e ela não gosta disso, ela quer um volume e tal, e ela quer também uma franjinha, e é isso que eu já tô fazendo aqui. E depois eu vou repicar o cabelo para dar o volume, eu vou mostrar para vocês como um repique dá o volume no cabelo. Observa que ela tem bem pouco volume, principalmente na frente. Vamos lá. Este agora é o momento de realmente definir o tamanho da franja. Observe aí, como bem na altura da testa, ela não tem muito volume no cabelo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou repicando em camadas e eu vou fazer as camadas em várias alturas. O segredo, na minha visão, o segredo de cada cabeleireiro tem a sua forma de cortar a franja. Mas a que eu gosto para dar volume num cabelo assim, que não tem muito volume na frente, é esse aqui que eu estou fazendo agora, que é repicar a franja em várias camadas e várias alturas. Então, talvez para vocês pareça que eu estou fazendo o mesmo corte o tempo todo, mas não é. Ó, eu separo os fios de cabelo com distância de um dedo. E eu corto apenas aquele dedo que eu separei. Assim, embora eu levante às vezes todos os fios, mas eu corto exatamente só na parte do um dedo que eu levantei. Que eu vou subindo assim, da testa, na parte assim, né, do nariz, da testa até o meio da cabeça. Eu vou subindo e cortando a franja em várias camadas, com distância de um dedo. Aí aqui agora eu estou definindo a altura no rosto. Assim, eu acho o rosto dela muito bonito. Assim, o formato do rosto dela é perfeito. Então, ele cabe esse corte todo repicadinho assim na lateral. Vai valorizar demais o rosto dela. Ó, viu? Aí agora, ó, tô definindo aqui agora a altura, sendo que eu tenho que ir cortando aos poucos, né? Eu não posso chegar e cortar. Eu tenho que cortar aos poucos, porque ela tá de frente pro espelhinho, para um outro espelho, embora vocês não estejam vendo, ela tá com o espelho aí na mão, um espelho pequenininho. Então ela fica aí só de olho. E ela vai dizendo a altura da franja, porque não adianta eu definir um tamanho e cortar, e aí ela... mas não era isso que eu queria. Então, para evitar isso, eu vou cortando a cada centímetro. E aí ela vai olhando e dizendo, não, eu quero mais um pouco, corta mais um pouco e tal. Até nós chegarmos num tamanho que ela diz, é isso aí que eu quero. Porque vocês sabem, né, gente, corte de cabelo é um trabalho que não tem como você, depois que você corta, acabou. Tá cortado, eu não posso emendar. Então, por isso, eu acho assim, mais prudente
e cortando suavemente a cada centímetro, principalmente essa parte de franja, né? Quando se trata de franja. Ó, outro cortezinho aqui, né? Que ela pediu para subir mais um pouco. Viu? Ela já tinha definido o tamanho. Aí ela deu uma olhadinha no espelho e eu acho que eu... Ó, viu ela falando? Eu quero um corte assim, que eu não deixei o áudio da nossa conversa, porque tinha um carro de som. A loja aqui fica no centro comercial. E tinha um carro de som lá embaixo tocando música. Aí vocês sabem, né? Eu não posso deixar tocar música, senão o YouTube cancela meu vídeo. Algumas músicas não podem ser tocadas. Aí ela olhou no espelhinho e... Ah, não, Laura, corta mais um pouco. Aí por isso que ela fez assim, ela agitou a mão e tal, e disse, corta mais um pouco, eu quero para aparecer um pouco assim, que fique em cima da sobrancelha. E é isso que nós estamos fazendo. Ó, viu? Ó, aí agora eu vou definir a altura. Ó, viu? Cada vez mais eu tô indo mais para próximo do meio da cabeça. Às vezes assim nas imagens é um pouquinho difícil de definir, porque é só 1 centímetro, né, que eu vou subindo, mas dá para vocês verem que, ó, observa como o cabelo dela já tá ganhando um pouco de volume. E é isso aí, a intenção. Ó, na manha, porque corte de cabelo tem que ser feito na manha. Embora, gente, aí já teve até comentários aqui em alguns vídeos de pessoas falando assim, ah, mas cadê a técnica? Você está cortando totalmente sem técnica. Gente, ó, vou dizer para vocês uma coisa. Eu trabalho com cabelo há mais de 30 anos. Tô me entregando aqui, né? Pois é, eu trabalho com cabelo há mais de 30 anos. E chega um momento que você, que é cabeleireiro, eu tenho certeza que os cabeleireiros irão concordar comigo, a maioria. A técnica não funciona para todo mundo. Porque... Ó, principalmente uma cliente como essa, que ela já vem sabendo mais ou menos o que ela quer, só que é uma coisa que não dá muito para fazer no cabelo dela, fazer franja num cabelo que tem pouco volume na frente. Então a gente tem que, na verdade, inventar uma forma de fazer uma franja e deixá-la com volume. Então, não existe técnica, eu não posso usar a mesma técnica para todo mundo, se os cabelos são diferentes, as pessoas são diferentes, os rostos são diferentes. A técnica, na verdade, é para a gente ter uma noção do que está fazendo. Mas eu não posso usar a técnica em todos os cortes, porque as pessoas não são iguais. Os cabelos não são iguais, os desejos não são iguais. E você tem que, na verdade, pelo menos é o que eu faço aqui no meu salão. Eu vou conversando e sentindo mais ou menos assim o que a pessoa quer. E aí, corto. Aí eu corto. Ó, essa lateral aqui, vocês vão falar, ah, mas não tá tirada a listra certinha. Não tá, porque eu não quero. Eu quero enviesado. Eu quero, assim, como se fosse um bêbado, como se o pente fosse um bêbado e viesse fazendo assim, um zigue-zague, pronto, um zigue-zague. Então, a divisão tem que ser em zigue-zague, para quê? Para aumentar o volume, para dar mais camadas no cabelo, porque quando a gente corta em zigue-zague, o cabelo cai em tamanhos diferentes, e é isso que dá o volume no cabelo. Então, observa aí, eu estou cortando em zigue-zague. E o cabelo não fica assim um zigue-zague muito perfeitinho, porque ela não tem muita densidade. Se ela tivesse bastante densidade, aí apareceria o zigue-zague certinho sim, mas eu tô fazendo zigue-zague no cabelo dela. E é esse zigue-zague que dá volume no cabelo. Ó, e agora, ó, já tô cortando as camadas de trás. Porque ela quer que fique as camadinhas, que quando faça a escova apareçam as camadas. Então eu vou cortar em 2 ou 3, eu vou cortar essa parte de trás em 3 tamanhos diferentes. Já cortei o primeiro. Ó, viu? Já dá para sentir, né, que tá ficando com volume. Ó, aí agora eu vou cortar a lateral do lado direito dela. E depois eu vou vir e cortar a lateral do lado esquerdo.
você vai cortando e vai sentindo o volume. Agora, ó, lado esquerdo. Porque um tem que ficar exatamente do tamanho do outro. Então você corta de um lado e depois já pula para o outro lado para cortar o mesmo tamanho, a mesma altura. Ó, sempre separando o cabelo em zigue-zague. Para esse corte aí, ele tem dois efeitos. Um é o repicado e o outro é o repicado em tamanhos diferentes, por conta do zigue-zague. Aí eu corto um pouquinho V, eu separo um pouquinho V com zigue-zague. E aí agora eu vou definir a altura. Isso aí nada mais é do que definir a altura. Ó, pena que a câmera ficou um pouquinho para baixo, assim, eu não observei na hora, porque e tá mostrando, né? Poderia ter ficado um pouquinho mais alta, que aí ia mostrar, mas eu tô cortando um dedo. Eu tô cortando apenas um dedo, só para definir as camadas das pontas, que elas fiquem também encamadinhas, que a ponta do cabelo dela fique encamada. E na hora da escova vocês vão ver que realmente vai ficar. Eu sei que vai ficar porque eu já faço isso há muitos anos. Eu praticamente corto o cabelo dormindo. Se tem uma coisa que eu faço, assim, tranquilo e calmo, é um corte de cabelo. Porque eu já corto cabelo há muitos anos. Então eu acho que eu já fiz todos os cortes. E fazendo isso, eu aprendi que cada pessoa é um corte diferente. A técnica, como eu falei no início, a técnica é só para você ter uma noção do que você vai fazer. E aí você vai adequando a técnica ao que a pessoa quer, ao que a cliente quer. E aí, por isso que cada corte de cabelo é único. Aí, o mais engraçado, galera, é que às vezes a cliente ela corta, aí ela passa 6 meses sem voltar no salão. Aí quando ela volta, ela diz: olha, Laura, eu queria aquele corte igual o último. Aí eu fico assim, voando, né? Aí eu fico assim, tentando puxar da minha memória para lembrar qual foi o último corte que eu fiz na pessoa. Tem umas pessoas que a gente lembra, né? Essa cliente, por exemplo, ela corta cabelo comigo há uns 20 anos já. Ela é minha cliente de muito tempo. Então eu sempre sei quais foram os cortes que eu fiz nela. E ela tem uma variação mais ou menos de apenas 3, talvez ela nunca nem tenha observado isso, mas ela escolhe 3 cortes e, tipo assim, um ano ela faz um, outro ano ela faz outro, ela sempre a variação dela é em 3 cortes de cabelo. Ora com franja, ora sem franja. Ó, e agora, ó, já vou partir para pintar, já cortei, agora já vou partir para pintura. Sim, ela tem fios brancos e ela gosta de um tom, 2 tons mais claro do que a cor natural do cabelo dela. Então eu estou usando a 70 ou 7, que é o loiro natural, porque ela já tem assim uns 20 a 30% de fios brancos e além de tingir, agora a 7, se você usar como eu estou usando aí, com água de 30, não tinge 100% os fios brancos. Só tinge 100% os fios brancos das pessoas, se você usar oxidante de 20 volumes. Mas aí o de 20 volumes não abre o tom. Aí eu teria que usar o 8, só que o 8 já é muito claro. Então eu optei por usar 7 e a água oxigenada que vem realmente, porque a água que vem na coloração 7 é 30 volumes. Só que quando a pessoa tem muito fio, tem muita porcentagem de cabelo branco, eu troco e uso 20 volumes. No caso aqui eu não troquei, eu estou usando a água oxigenada que vem na tinta. Acho que vocês estão entendendo, né? A água oxigenada, a tinta traz uma água oxigenada e traz a volumagem correspondente à numeração. Agora já vou para a escova e ó, agora vocês vão ver, ó, abri o cabelo só 2 tons, a iluminação aqui não é muito boa, como eu detesto isso. E aí, gostou? Ficou legal? E eu também não posso colocar aquela iluminação em cima da cliente, né, que elas não gostam.
Elas já fazem muito deixar eu filmar, algumas deixam eu filmar, mas observa como a cor do cabelo dela tá 2 tons mais claro do que a original. Dá um giro assim. No corpo? Total. Achei que ficou legal. Bom, gente, é isso. Quem gostou, dá um like, faz um comentário. Inclusive, o comentário podia ser gostei da cor ou não gostei da cor. Só para eu saber se vocês chegaram até o final aqui do vídeo. Beijinho!